juiz também será intimado para apresentar a sua resposta à exceção da verdade. Assim como a resposta à acusação, que é em 10 dias, a exceção da verdade também é em 10 dias. Assim como ele pode arrolar testemunhas, juntar documentos, requerer perícias, aqui também ele pode arrolar testemunhas, juntar documentos, requerer perícias. Certo? E aí eu vou ter, aqui eu tenho uma instrução, não tenho? Eu não posso ter a oitiva de testemunha, né, da acusação, da defesa. Aqui eu também vou ter oitiva de testemunha, a instrução. Aqui eu vou ter as fases das alegações, da acusação e da defesa, 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10. Aqui também eu vou ter, mesma coisa, alegações, 20 minutos para acusação, 10 minutos a prorrogáveis. E, finalmente, depois das alegações, eu tenho a sentença. Sentença aqui e sentença aqui. Então, esse aqui é o rito da queixa e esse aqui é o rito da exceção da verdade. Deu para entender? Tranquilo, fácil. Similares. Ou seja, o que eu quero dizer é que apresentado o querelante poderá contestá-la dentro de 10 dias. Essa resposta à exceção, que eu estou chamando aí de contestação, ela pode arrolar testemunhas, tá? Que mais? Ela pode indicar a substituição das testemunhas faltosas para completar o número máximo de 8. Por que, professor, 8 testemunhas? Tanto aqui quanto aqui. Quem me responde? Porque ela segue o rito ordinário. Muito bem. Ela segue o rito ordinário. Então, são 8 testemunhas. Não só isso. Realizar cariações e reconhecimento de pessoas e coisas. E juntada de documentos. E perícias. Não é isso? Ao mesmo direito que o juiz tem aqui, ele tem aqui. Mesmo o direito que o advogado tem aqui, o juiz tem aqui. E vice-versa. Princípio da igualdade das partes. Igualdade de armas, né? Igualdade das partes no processo. Beleza? Posso apagar? No caso da exceção, fica suspenso o processo. Sim, aí fica suspenso. Se houver exceção, o tribunal determina a suspensão da ação penal privada, a queixa, até que seja julgada a exceção. E por que é suspenso? Para evitar decisões conflitantes, né? Bom, a exceção tramita nos mesmos autos. A exceção da verdade, em regra, tramita nos mesmos autos. E o julgamento será conjunto com uma ação principal, ou seja, por ocasião da lavratura da sentença. Mas nós mostramos aqui uma situação em que ele não tramita nos mesmos autos, vai tramitar em autos apartados. Ok? Reinterpelação judicial. Muitas vezes uma ofensa é feita de forma velada, não explícita, de tal forma que a pessoa virtualmente ofendida fica na dúvida acerca de ter sido ou não humilhada ou acerca do significado da ofensa. Imagine vocês, moças, minhas alunas, minhas queridas alunas, se alguém dissesse a seguinte frase: fulana de tal é boa na arte de namorar e outras coisas más. O que significa outras coisas más? Poderiam ser outras coisas más, a pessoa é má. Ou poderia ser alguma coisa erótica. Ou poderia ser uma coisa de trabalho. Ela é boa de trabalho, ela é boa de pintura. Alguma coisa nesse sentido. Então, como a mulher não sabe qual foi a intenção daquele homem ao proferir essas palavras, ela pode usar da interpelação judicial.
Assim, para sanar a dúvida e evitar a propositura da ação penal fundada em ofensas não muito claras, o legislador criou uma medida judicial facultativa consistente na probabilidade da interpelação judicial. Interpelação judicial. Então eu tive aqui uma ofensa, a parte não entendeu a ofensa, e por ela não entender, ela entra com a interpelação judicial. A outra parte é notificada, e não é citação nem intimação, notificação, para apresentar uma resposta. E essa resposta, havendo ou não, ou sim, ou não, o juiz então entrega essa resposta para a vítima, né? Ele entrega para a vítima. Esse é o rito da interpelação judicial. Na possibilidade da vítima pedir explicações em juízo. A interpelação, na verdade, é um pedido de explicação em todos os juízos que podem dirimir certas acusações veladas, né? Certas humilhações veladas. A respeito da ofensa contra ele proferida, aquele que se recusa a dá-las ou a critério do juiz não as dá de forma satisfatória, responde pela ofensa. Então, o cidadão poderia, na resposta, né, à interpelação judicial, não, eu não quis ofender a moça, eu apenas estava dizendo que ela era boa na arte de pintar, na arte de desenhar, uma boa cozinheira na arte de cozinhar. É isso que eu quis dizer? Ou então, de forma sarcástica, ele poderia dizer, não, eu realmente disse que a moça era boa na arte de pintar, inclusive ela pega muito bem o pincel, sabe manusear muito bem um pincel. Aí já está, né? Já está de novo com frases dúbias. E aí o juiz vai dizer, olha aqui, meu amigo, você não as deu de modo satisfatório, você vai responder pela ofensa. E aí, essa dúvida aqui, se houver ofensa à honra, a pessoa poderá mover uma ação penal. Então, cuida-se de medida preliminar não obrigatória, porque ela é facultativa, anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa, e como já dito, não precisa entrar. Mas se entra quando eu tenho dúvida sobre aquela situação. Ok? Trata-se, entretanto, de medida recomendável à vítima, pois o oferecimento imediato da queixa com fundamento em ofensa não explícita corre o risco de rejeição. Se ele não sabe qual é a intenção do cidadão falando aquela frase, e ele entrar com a queixa sem que seja descoberto o que foi, ele corre o risco da queixa não ser recebida. Rito da interpelação judicial. Esse rito aqui, ele é o rito das notificações. Não há rito especial para o pedido. Segue o rito das notificações avulsas, ou seja, a vítima faz o requerimento, houve uma ofensa, não se sabe qual foi a intenção do cara, faz a interpelação judicial, que é o requerimento, o juiz manda notificar o autor da ofensa a ser esclarecida, com ou sem resposta, sim ou não, ele entrega os autos à vítima para, se desejar, entrar com ação penal cabível. O juiz julga o pedido de interpelação judicial? Não, não julga. Não julga. Não há sentença nem terminativa, nem definitiva, nem nada. Não há prestação jurisdicional. Isso aqui é um processo judicial em que não há decisão judicial, tá?
Oferecimento da queixa, se após isso a vítima ingressar com a queixa, é nessa oportunidade que o juiz analisará se recebe ou não ou rejeita, levando em conta as explicações dadas. O juiz, portanto, não julga o pedido de explicações. Não há sentença nem terminativa nem definitiva. Isso não significa, entretanto, que o juiz estará obrigado a condenar o ofensor, já que após eventual recebimento da denúncia ou da queixa, o querelado terá toda a oportunidade de defesa. E aí, entregue aqui o pedido de explicações, ingressado com a queixa, vou ter todo aquele procedimento, citação do acusado para em 10 dias responder a queixa, depoimento da vítima, né? Oitiva das testemunhas, razões finais e sentença. Observando, como sempre, o princípio do contraditório. Aí na queixa, sim, aqui ele não é obrigado nem a responder, ele pode não responder, e o juiz só vai entregar para ela. O dispositivo em tela tem a única finalidade de ressaltar a importância da resposta e esclarecer que, em verdade, a omissão aqui pode ser levada em prejuízo do réu. É uma das poucas oportunidades em que o réu omisso pode ter contra si uma presunção de que não teve interesse de esclarecer aquela suposta ofensa velada. Ok? Por ocasião do recebimento ou rejeição da queixa ou denúncia, o pedido de explicações não interrompe o prazo decadencial, mas torna o juízo prevento. Não interrompe o prazo decadencial, ou seja, o prazo de 6 meses que o querelante tem para entrar com a queixa. Se eu entrar com o pedido de explicações, não interrompe, o prazo continua correndo. Tá certo? Então, pedido de explicações não interrompe o prazo decadencial. Atenção! Procedimentos especiais do CBP, parte 4. Pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta?